A gente está começando a entrar nessa história. Uma questão bacana aqui para a gente arriscar, pessoal, e discutir na página 61 é o exercício 19. Estamos no volume 3 e é a física C ainda. Olha só que legal. UFSC. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é nulo. Realmente, né? Condutor eletrizado, se eu for analisar o campo elétrico, já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, o campo gerado por uma partícula anula o campo gerado pela outra partícula, porque apontam em sentidos opostos, e somando esses vetores, o resultante é zero. Então, verdade, é zero. No interior de um corpo condutor carregado em equilíbrio eletrostático, as cargas estão paradas, o campo tem que ser zero. Absolutamente teórico, o primeiro item. 02. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado é sempre diferente de zero, fazendo com que o excesso de carga se localize na superfície do condutor. Diferente de zero? Tu vê, né? Ele começou falando uma coisa errada, mas ele finaliza falando uma coisa certa. Eles sempre fazem isso porque o aluno ele se concentra geralmente no final. Então, o campo elétrico no interior do condutor, aí no final, fazendo com que o excesso de carga se localize na superfície do condutor. A gente estudou que a carga se localiza na superfície, dá a sensação de que é verdadeira. Começou falando errado, já estava errado no começo, nem precisava terminar ali. Depois, uma pessoa dentro de um carro está protegida de raios e descargas elétricas porque uma estrutura metálica blinda o seu interior contra efeitos elétricos externos. A gente chamava isso inclusive de blindagem eletrostática, bem o que a gente discutia em sala. Gaiola de Faraday, tem isso aí. 8. Numa região pontiaguda de um condutor, há uma concentração de cargas elétricas maior do que numa região plana. Por isso, a intensidade do campo elétrico próximo às pontas do condutor é muito maior do que nas proximidades das regiões mais planas. Poder das pontas, né? Certo? Vimos o poder das pontas, justificamos porque o para-raio é pontiagudo e tudo mais. Como a rigidez dielétrica do ar é 3 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Ó, ele falou da rigidez dielétrica do ar e deu o valor de um campo elétrico. Ou seja, ele está querendo me dizer que acima desse valor, o ar começa a conduzir corrente elétrica. Certo? Então, se o campo elétrico numa região do ar ficar acima disso, vai ter raiozinhos passando por aquela região, vai ter corrente elétrica. Como a rigidez dielétrica do ar é essa, ele garantiu isso. A carga máxima que podemos transferir a uma esfera de 30 centímetros de raio é 10 microcoulomb. Ele falou que essa é a rigidez dielétrica máxima. Aí ele disse, ó, se eu pegar uma esfera metálica de 30 centímetros de raio, o máximo de carga que eu posso colocar nela, ele falou que é uma quantidade de carga de 10 microcoulomb. O que é aquele micro mesmo? Isso, 10 vezes 10 dá menos 6 coulomb. Ele fez essa afirmação. A primeira que envolve cálculo, né? Vamos ter que fazer uma conta para confirmar isso. Como é que se calcula campo elétrico? Campo elétrico é K vezes Q D ao quadrado. Se eu usar essa fórmula, eu vou estar calculando o campo elétrico logo fora da superfície, não é isso? Que é o máximo valor, que é dali que vai partir a descarga. Isso, eu vou usar o raio, mas eu quero te dizer que esse valor que eu estou calculando é aquele valor logo fora da superfície, porque na superfície é detalhe, lembra? Então o campo elétrico máximo que pode dar é esse aqui, certo? 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o campo elétrico gerado pela esfera e vou comparar, né? Mais fácil. Qual é o valor do K? 9 vezes 10 a 9. Valor da carga? 10 vezes 10 dá menos 6. Raio da esfera? 30 centímetros. Vou escrever 30 vezes 10 dá menos 2 metros. Tudo bem para vocês? Que pode ser também 3 vezes 10 dá menos 1, é isso? Então 3 vezes 10 dá menos 1, isso tudo elevado ao quadrado. Então vai ficar igual. 3 vezes 3, 9 dividido por 9 foi embora. 10 na menos 1 ao quadrado dá 10 na menos 2. E vem para cima 10 na 2, não é isso? Com 10 dá 10 na 3. Com 10 na 9 dá 10 na 12.
Com 10 na menos 6, dá 10 na 6 newtons por coulomb. Atingiu a rigidez dielétrica máxima? Não, né? Ou seja, quer dizer que eu posso colocar mais carga ainda, né? Posso colocar mais carga ainda antes de ocorrer a descarga. Então ficou falso. Agora, tu concorda que se eu não elevo ao quadrado, se eu esqueço de fazer 3 ao quadrado e apareceu 3 ali, né? O autor queria que o aluno confundisse potencial com campo. Se eu usar a fórmula do potencial, eu me ferro. Eu acabo achando que deu certo, né? Então ficou falso, perigoso esse item. Devido ao poder das pontas, a carga que podemos transferir a um corpo condutor pontiagudo é menor que a carga que podemos transferir para uma esfera condutora que tem o mesmo volume. Se o cara é pontiagudo, ele vai gerar um campo elétrico naquela região pontiaguda e vai descarregar. Se é esférico, vai demorar a gerar um campo elétrico tão grande. E aí eu vou poder jogar mais carga na esfera. Isso do lado de fora, né? Do lado de dentro continua zero. Do lado de dentro continua zero. É bem na proximidade da região pontiaguda, né, que ocorre esse valor mais alto mesmo. Então, devido ao poder das pontas, podemos transferir a um corpo pontiagudo, a carga que podemos transferir é menor. Claro, ele vai se descarregar mais fácil. Verdade. E para finalizar, o potencial elétrico no interior de um condutor carregado é nulo? Não é nulo, ele é constante. Né? Não quer dizer que seja zero. Quem é zero é o campo elétrico. Certo? Então, falso. Ficamos com 40, 44, 45. Uma bela questão que vocês pediram aí. Olha, pediram algumas questões que estão envolvidas na próxima prova. A densidade de carga é a carga sobre a superfície. Como numa menor superfície tem mais carga, vou dizer que tem mais densidade de carga aumenta. Pessoal, eu adoraria, vou fazer o seguinte, ó, como hoje eu não tenho como ficar um pouquinho mais, na próxima terça-feira eu vou ficar um pouquinho mais para compensar esse tempo que eu perdi hoje com a aula teste, beleza? Hoje eu não posso, porque eu tenho prova na quinta-feira e eu tenho que estudar umas coisinhas meio bizarras. Falou, galerinha.